Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí a chegarmos aos mil inscritos. Se for possível também, deixe o seu joinha e escreva o seu comentário. É muito importante que você participe e interaja conosco. Além disso, se for possível, pegue o link desse vídeo e envie para um amigo, para uma amiga. Ajude-nos a difundirmos a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai falar ao coração dessas pessoas. Hoje eu quero falar sobre como lidar com as emoções. Falar sobre emoções nos dias atuais é um assunto que está bastante em voga. Mas eu gostaria de convidar você para refletirmos um pouco sobre esse assunto à luz da Palavra de Deus. O que são emoções? Quando nós olhamos para a palavra emoções, ou o termo emoção, nós precisamos entender a origem desse termo. Esse termo, emoções, emoção, vem do latim emovere, que significa, na verdade, para fora. Através do sentido dessa palavra, do significado dessa palavra, nós temos um pouco de noção do que são as emoções. Emoções nada mais são do que processos que ocorrem no nosso interior e que são expressos no nosso organismo, numa reação física e biológica. É interessante nós observarmos que emoções e sentimentos podem muitas vezes parecerem ser sinônimos, mas há uma pequena diferença. Quando nós falamos de sentimentos, nós estamos falando de um processo que está de viver, um processo de viver uma emoção. Na verdade, sentimento é o processo de viver uma emoção, de modo que a emoção ela antecede o sentimento. Agora, quando você para analisar, você percebe que existem, no mínimo, dois tipos de emoções. O primeiro tipo são as chamadas emoções positivas, que são aquelas que produzem experiências agradáveis, como, por exemplo, a alegria, o amor. Uma pessoa que está alegre, essa emoção da alegria proporciona nela experiências agradáveis. Em contrapartida, existe aquilo que nós chamamos de emoções negativas. Essas são aquelas que produzem experiências desagradáveis, tais como o medo, a inveja. Quando nós analisamos a mecânica, o funcionamento das emoções, nós percebemos que as emoções, elas basicamente são expressas de três formas. Primeiro, através da expressão facial. Por exemplo, uma pessoa com medo, ela acaba dilatando as pupilas e abrindo a boca. Você já viu uma pessoa com medo? Quando ela é surpreendida com algo que amedronta, ela tende a dilatar as pupilas e abrir a boca. Como que numa expressão facial ela está mostrando a emoção que está acontecendo dentro de si. Em segundo lugar, nós também expressamos as nossas emoções através dos gestos. Uma pessoa nervosa ou ansiosa, ela movimenta constantemente as mãos e as pernas. Você já viu uma pessoa que está sob efeito da emoção de ansiedade ou até mesmo passando por um processo nervoso? Essa pessoa constantemente fica mexendo as mãos, os pés, as pernas estão sempre em movimento. E isso são expressões das emoções. Expressamos as emoções através da nossa face, através dos nossos gestos. Mas também, em terceiro lugar, expressamos as emoções através das nossas ações. Uma pessoa que está alegre, ela pode sorrir facilmente, ela pode abraçar, brincar, até mesmo cantar. Então, são formas que nós temos de expressar as nossas emoções. Agora, o que eu gostaria de focalizar com você
é que há duas formas bastante equivocadas de lidar com as emoções. E quais são essas duas formas? São dois extremos, são dois polos que precisam ser evitados por nós. Primeiro, nós podemos agir, lidar com as emoções de forma explosiva, aquilo que nós chamamos de explosão, que é o ato de exteriorizar sem o controle as emoções, colocando exagero, agindo com exagero. Essa é uma forma terrível. Você conhece pessoas explosivas? Pessoas que diante de uma emoção, ela exterioriza sem controle nenhum as suas emoções? A explosão, ela deve ser evitada. A Bíblia menciona um personagem bíblico que ele era caracterizado por esse lidar com as emoções, esse lidar explosivo das emoções, que era Pedro. Quando você vê Pedro, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 3 e versículos 10 a 11, você vai ver que Pedro, ele agia de forma explosiva. A forma como ele lidava com as suas emoções era de forma explosiva. Quando Pedro ele ia exteriorizar as suas emoções, ele exteriorizava sem controle, de forma exagerada. No caso aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 18 e o versículo de número 3, 10 e 11, você vai ver que Pedro ele arranca a espada da bainha e corta a orelha de um homem, de um servo do sacerdote chamado Malco. Então, diante da emoção que ele teve ali, quando Jesus estava sendo preso no Getsêmani, ele sacou da espada e imediatamente cortou a orelha de Malco. Ou seja, na verdade, ele agiu de forma explosiva. Pedro lidava com as suas emoções de forma explosiva. E isso é um perigo muito grande, porque Jesus o repreendeu dizendo: Pedro, guarda essa espada na bainha, porque aqueles que com a espada ferem, com a espada serão feridos. E Jesus o repreendeu e o ensinou. Pessoas que agem de forma explosiva, reagindo de forma explosiva, mediante as suas emoções, podem cometer loucuras, podem fazer besteira, digamos assim. Talvez você seja uma pessoa explosiva. É necessário que você deixe o Espírito Santo ajudar você a controlar as suas emoções. Mas há um outro polo igualmente terrível, igualmente prejudicial. À medida em que existem pessoas que lidam com as emoções de forma explosiva, existem pessoas que lidam com as suas emoções de forma implosiva. E isso também é igualmente pernicioso. O que são pessoas que lidam com as emoções de forma implosiva? São pessoas que guardam as suas emoções e não exteriorizam as suas emoções. Elas carregam, elas suportam toda a carga das emoções e elas não demonstram, não se expressam. Então, são dois polos. O explosivo, que expressa suas emoções sem controle nenhum e pode acabar cometendo uma loucura, uma besteira. Mas existe o outro oposto, o outro polo, que são os implosivos. Aqueles que diante de uma reação não reagem, não exteriorizam. Pastor, e por que isso é terrível? Porque a Bíblia vai mostrar um exemplo de um homem que agia assim. Por exemplo, Davi, o Salmo de número... Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo essa leitura, o Salmo 32 e o verso de número 3 vai mostrar uma atitude que Davi teve, uma reação implosiva que estava prejudicando ele. Olha o que diz. Ele vai dizer: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O salmista aqui está tratando sobre uma emoção que ele estava sentindo no seu coração e ele não compartilhava nem com Deus
e nem com ninguém essa reação, essa emoção, e ele suportou, ele guardou, ele não exteriorizou essa emoção. E isso estava lhe causando mal, porque o texto vai dizer que enquanto ele se calou, ele suportou aquilo, ele se trancou dentro de si e não exteriorizou a sua emoção, os seus ossos adoeceram. Ele ficou doente. E eu me lembro aqui de uma frase de Max Lucado, num dos seus livros, em que ele vai dizer que numa lápide ele encontrou assim: morreu por não falar. Morreu por não falar. E existem pessoas que são assim, elas estão se martirizando por dentro, carregando toda uma carga de emoções que não são exteriorizadas. Em contrapartida, existem pessoas espalhafatosas que exteriorizam as suas emoções sem controle nenhum. Essas duas reações precisam ser evitadas. Ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo te ajude. O Espírito Santo, ele deseja agir no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Ele deseja controlar a sua vida de modo que você possa reagir adequadamente. E quando você for expressar as suas emoções, você cumprirá aquilo que disse o apóstolo Paulo. Você se irará, mas sem pecado. Não é pecado você se irar. A ira é uma emoção natural. Mas quando você não sabe reagir diante da ira, aí isso pode ocasionar um pecado. Que o Espírito Santo possa ajudar eu e você para que tenhamos consciência e saibamos lidar com as nossas emoções. Que Deus te abençoe.